Olá, meus amigos. Hoje nós vamos escutar o desabafo, eu diria, de um membro ativo da igreja. Eu fico assim, sabe, feliz quando eu recebo um e-mail de membros ativos, porque para mim significa que alguns deles estão conseguindo confiar em mim, né? Então acho que eu tô fazendo alguma coisa certa aqui, né? E ele fala o seguinte: Bom dia, desde já, muito obrigado. Gostaria de dizer que sou membro desde 1988, ele é um membro antigo, né? Não é recém-converso. E só vejo barbaridades no que vem acontecendo na igreja. Já cheguei à conclusão de que tudo gira em torno de dinheiro, dos dízimos, né? Infelizmente. Além disso, as autoridades querem que os membros fiquem estudando apenas o Vem e Segue-me, estudo direcionado por eles. Com isso, os jovens e membros novos nunca conhecerão a Bíblia e nem o livro de Mórmon. Eles fazem alguns recortes nas escrituras através desse manual, estudo direcionado para o que eles querem. Sem falar nas reuniões que nada falam de estudos das escrituras, é apenas um bate-papo sem conhecimento teórico das escrituras. Muito estranho tudo isso. Nesse ano, olha só, ele mandou esse e-mail para mim aqui em novembro, tá? Do ano passado, 2020. Nesse ano, no acerto anual de dízimos, o bispo da ala disse que, como sou membro ativo e não dizimista, ele iria suspender a recomendação da minha esposa. Para mim, a entrevista acabou e minha casa virou um inferno. Para mim, isso não é coisa de Deus, nem sei o que fazer. A esposa está chateada comigo. Eu já expus a ela que não acredito no mormonismo e tal, que parece uma empresa, mas não adianta, a lavagem cerebral foi bem feita por anos. Sinceramente, eu não suporto mais essa instituição, é muita mentira e fingimento. Meu querido, muito obrigada por abrir teu coração comigo, viu, e pela confiança, né, que você depositou em mim aqui. Tem duas coisas, né, basicamente te incomodando bastante. Em relação à maneira como são dadas as aulas, né? Você está notando, né? Depois de tantos anos, você está notando uma manipulação na maneira de ensinar os membros. E a segunda coisa que tem te incomodado é a lei financeira da igreja, né? Que é o dízimo. E eu te entendo nesses dois aspectos, viu? Com relação à maneira como eles ensinam, é aquilo que a gente já conversou aqui várias vezes. Eles colocam tudo num enlatado e te entregam pronto, viu? Então você tá muito certo na tua percepção quando você diz aqui que eles fazem recortes nas escrituras através desse manual, Vem e Segue-me. Não só através desse manual, mas muitos outros, tá? Então, assim, se você prestar realmente atenção na maneira como eles controlam a mente dos membros, você vai perceber que eles selecionam algumas escrituras do Velho Testamento, do Novo Testamento, do livro de Mórmon, e eles usam essas escrituras para gerar nos membros o comportamento que eles precisam que os membros tenham numa determinada época da história, tá? Então, por exemplo, né, a gente sabe que até 1978 os negros não podiam ter o tal sacerdócio, que é algo de status na igreja, apesar de ser uma ilusão, e também não podiam entrar no templo, né? Bom, se você lê discursos, né, que foram dados até 1978, eles colocam essa prática como algo perfeitamente aceitável pelos membros. E os membros acreditavam, sim, essa é a vontade de Deus. Acontece que em 1978, com a pressão do movimento de direitos humanos, sobre o qual a gente já conversou aqui anteriormente, pressão social, pressão política e econômica, eles tiveram que parar essa prática, né? Então agora os negros receberiam o sacerdócio e as mulheres e os homens poderiam entrar no templo finalmente. Agora eles têm que usar uma outra estratégia de marketing que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com inspiração nem revelação. Isso não sou eu que estou te dizendo, isso está muito claro na história da igreja, tá? Então agora eles começaram a usar outras escrituras
para convencer os membros de que, né, é hora dos membros dos negros, né, receberem o sacerdócio e entrarem no templo. E a grande maioria dos membros, né, principalmente aqueles que gostam de acreditar que tem um testemunho do evangelho, também engoliram essa mudança, acreditando que agora essa é a vontade de Deus. Isso é só um exemplo, tá? Poligamia, mesma coisa. Tamanho dos garments, né, que tem encolhido ao longo dos anos e por aí vai, tá? Então, eles são muito bons nisso, viu? É uma estratégia de marketing que funciona. Porque como você fala aqui, né? Você fala que no caso da tua esposa, a lavagem cerebral foi bem feita por anos. Eles fazem isso muito bem. Eles controlam o comportamento dos membros, a aparência dos membros, a maneira como eles falam, se comportam. E é assim que eles mantêm esse império crescendo cada vez mais, né? Financeiramente, né? Porque não está crescendo em números, não, de membros, tá? A gente já conversou também sobre isso anteriormente. Bom, a segunda coisa que você fala aqui é do dízimo, né? Eu arriscaria dizer que o bispo aqui estava muito ciente de que se ele tirasse a recomendação da tua esposa também, por você não ser dizimista, ele estava ciente de que muito provavelmente ia acontecer o que você conta aqui pra gente. A minha casa virou um inferno. Ele imaginou que a esposa ia começar a fazer pressão em você. Mas como assim eu não posso entrar no templo? Você tem que pagar o dízimo, tem que dar um jeito de pagar o dízimo. Porque o templo, no mormonismo, ele tem duas funções. Primeiro, é um excelente status para os membros, né? É meio que um selo de qualidade que você tem como membro da igreja. E segundo, os membros se sentem confortados, eles se sentem fortalecidos espiritualmente quando eles vão ao templo, né? Porque eles acreditam em tudo aquilo como sendo verdades absolutas, né? Então agora a tua esposa começou a fazer pressão em você. Sabe o que é interessante? Isso aqui aconteceu no ano de 2020, em que a pandemia, né, atingiu milhares de pessoas no mundo inteiro, financeiramente, inclusive. Bom, os motivos pelos quais você não tem pago o dízimo não vem ao caso. Agora tem uma coisa que vem ao caso, sim. Eu gostaria que você que está escutando se desse conta dessa situação. Eles gostam de ensinar na igreja, eu acho que tem algum versículo lá em Doutrina e Convênios, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Doutrina e Convênios do livro de Mormon, a quem muito for dado, muito se lhe exigirá. Mas essa regra vale só para você como membro da tua igreja, não vale para a tua igreja. Ela, como instituição, ela não pratica essa filosofia. Nós já falamos aqui também anteriormente que a tua igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tem uma receita de 7 bilhões de dólares por ano só de dízimo. Ninguém está falando aqui de oferta de jejum e outras ofertas que você queira pagar. Só dízimo, 7 bilhões de dólares. No ano em que uma pandemia se instalou e atingiu famílias no mundo inteiro, das mais diversas formas, pessoas perderam o emprego, tiveram que fechar seu negócio próprio. Ah, quem muito for dado, muito se lhe exigirá. A tua igreja recebe 7 bilhões de dólares por ano. Por que ao invés de fazer acerto anual do dízimo e falar, bora, cadê o cheque? Vou ter que tirar a recomendação da tua esposa, irmão. O irmão não tá pagando dízimo, né? Pois é. A tua igreja deveria te pagar alguma coisa para garantir o teu bem-estar nesse ano de pandemia. Independente de qualquer coisa, você como membro da igreja deveria receber algo dela. Deveria ser dado, se fosse realmente uma igreja que se importa com as famílias, como eles alegam na maior cara de pau, que a família é o centro da igreja. Não, senhor! A igreja é o centro da família, o que é muito diferente. A igreja é o centro da família. Por quê? Porque você vai lá fazer mutirão para limpar a capela, você dá almoço para os missionários, você frequenta o templo, você paga teu dízimo, paga tuas ofertas, aceita todos os chamados sem reclamar, você se veste do jeito deles, você se comporta e vive do jeito que eles dizem que você tem que se comportar. Você cria teus filhos da maneira como eles dizem que você tem que criar.
Se você não mandar teu filho para a missão, você se sente um fracassado como pai ou mãe. É ou não é? Agora, quando você passa por uma situação financeira em que você não pode, por exemplo, pagar o dízimo, a igreja não vem ajudar a tua família. Problema teu. Irmão, precisa ter fé. Irmão, é da vontade do Senhor. Agora é tempo de sacrificar, irmão. Precisa ter fé. A quem muito for dado, muito se lhe exigirá. Eu vou te afirmar categoricamente que a grande maioria dos membros da igreja não recebe tanto quanto a igreja recebe. Não só financeiramente, mas em termos de mão de obra gratuita. Até limpeza de capela os membros têm que fazer. Agora ela não te dá nada. O que a tua igreja te dá? Aqui muito for dado, muito se lhe exigirá. O que é que a tua igreja te dá? Para pensar por um momento. Examina o que a tua igreja te dá. Quando você precisa. Os membros, eles vão te ajudar. Mas não a instituição. Não. Ela pode até te ajudar com uma esmola, como também nós já conversamos aqui. Eventualmente, esporadicamente, com uma cesta básica, um cheque para você pagar a tua conta de luz, ou água, ou aluguel, seja lá o que for. Mas não esquece que isso não é caridade. Isso também é um jogo financeiro, porque aquele valor que ela gasta para te ajudar, ela deduz aqui do imposto de renda. Então, e ela é obrigada por lei a fazer isso. Então ela te dá uma esmola. Tanto que ela acumulou ao longo de, não lembro quantos anos, ela acumulou 100 bilhões de dólares. 100 bilhões ou 100 milhões? Puxa, eu sempre esqueço desse número. Me ajuda aí, você que sabe. 100 milhões ou 100 bilhões? Ai, não me lembro, desculpa, não quero falar bobagem. Mas lê aí nos comentários que alguém vai comentar com a gente, vai me corrigir. Ela acumulou e aquele valor era obrigatório por lei ser usado em ajuda humanitária, viu? Porque aquele valor, eles não pagaram imposto de renda daquele valor, mas eles desviaram esse valor e investiram em negócios, viu? O City Creek foi um desses negócios que foi beneficiado com esse dinheiro que eles desviaram, que eles desonestamente roubaram de você. Roubaram de você, porque como membro da igreja, você deveria ser beneficiado pelo teu tempo, bens, talentos e energia, mas você não é, mesmo numa situação de pandemia, que você não paga o dízimo, não porque não quer, mas porque não pode. A igreja não vai te ajudar a falar, não pode pagar, irmão? Então tá, quanto é que o irmão precisa para se virar esse mês? Porque ainda se eles fizessem isso, não seria favor nenhum. Esse valor também seria deduzido do imposto de renda aqui. Você está lidando com uma organização corrupta, mentirosa, desonesta. Você não precisa acreditar. Mas eu me sinto muito mal e muito triste por pessoas como esse nosso querido aqui da história, que sacrificam uma vida, literalmente. É tempo, bens, talentos e energia. Isso é tudo que você tem na tua vida. Você literalmente entrega para a tua igreja. Mas quando você precisa de ajuda, amigo, agora o bicho pega. O irmão já conversou com algum membro da família, se ele pode ajudar? Quantas televisões o irmão tem em casa? Talvez possa vender alguma, né? Uma televisão e com dinheiro pode, né? Pode se virar. O irmão já pediu ajuda do governo? A tua igreja tira da reta. Ser membro da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias não é uma via de mão dupla. É uma via de mão única. É você atendendo os interesses da tua igreja. Se você tiver muita sorte, de vez em quando você vai receber uma esmola dela. Só para você ter uma ideia, eu em 35 anos como membro da igreja, eu recebi ajuda do plano de bem-estar, né? Eles mandaram lá uma cesta básica para mim 3 vezes. 3 vezes. Só. 35 anos como membro. 3 vezes eu tive ajuda. Eu prefiro nem parar para calcular o quanto eu paguei de dízimo e ofertas e a minha missão nesses 35 anos. Eu não quero nem pensar nisso porque vou enlouquecer.
Ah, mas eu dei lucro para eles, né? Claro que dei. Então tá, fiquei para você pensar e decidir a quem você quer servir. Cuidado, tá cheio de lobos em pele de cordeiro por aí. E a Igreja Mórmon é um dos maiores exemplos que eu particularmente conheço e fui vítima. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.